Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, estudante de matemática, e hoje nós vamos dar início à nossa primeira videoaula em relação ao capítulo 12, que é estatística. Então pessoal, aqui para a gente começar, né, eu não vou ler esses textos aqui porque vai ficar muito grande o vídeo e não é interessante que o vídeo fique muito grande. Então essa parte aqui de introdução, vocês podem ficar a cargo de vocês, né? Vocês podem estar fazendo leitura. Essa parte aqui de história da estatística eu não cobro nem nos exercícios e nem na avaliação. Aqui é mais a termo de curiosidade. Quem tem curiosidade, quer se aprofundar um pouquinho mais, pode estar lendo essa parte aqui da história da estatística e fazendo alguma pesquisa, né, para se aprofundar um pouquinho mais. Então pessoal, o que interessa realmente para a gente é conceituar estatística e probabilidade, certo? Para a gente começar a fazer as atividades. Então pessoal, as estatísticas, pessoal, são resultados que nós obtemos através de uma pesquisa, fazendo uma coleta de dados, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Ao iniciarmos qualquer estudo estatístico, é necessário definir com bastante clareza o que vai ser analisado. Então, pessoal, esse aqui, o conteúdo que nós vamos definir aqui a ser analisado é que vai nos fornecer os dados estatísticos, certo? Por exemplo, a idade média dos alunos do nono ano. Então tem que ser bastante objetivo, né? Para não errar ao fazer a coleta dos dados. Outro exemplo aqui, o número de gols marcados em cada rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Então tem que ser bastante específico. Ele falou aqui, números de gols marcados em cada rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Então são bastantes informações para ser bastante específico. Outro exemplo aqui, a situação das contas bancárias, situações de contas bancárias em um determinado mês. Então eu vou ter duas informações aqui, eu vou pegar das contas bancárias de um determinado mês. Então é mais ou menos isso, você tem que ser bastante específico de onde você vai coletar seus dados. A probabilidade, pessoal, para encontrar a probabilidade de um determinado evento, eu vou explicar através dos exemplos, certo? É bem simples. Então, conceito elementar de probabilidade. Quando formamos subconjuntos através de um espaço amostral usando um determinado evento ou situação, criamos uma probabilidade possível ou não. Então, pessoal, a probabilidade nada mais é do valor de um valor, a chance de ocorrer um determinado evento, certo? Essas chances são dadas em valores. Valores pode ser em porcentagem ou em fração, beleza? Nós vamos ver mais adiante os exemplos. Vamos ver logo aqui esse primeiro exemplo aqui que está resolvido. Considera o lançamento de um dado, calcule a probabilidade de sair o número 2. Pessoal, vamos lá. Vamos pegar essa parte aqui, vamos resolver essa letra A aqui. Vocês vão ver como é simples. Vamos lá. Considera o lançamento de um dado. A gente sabe que um dado possui 6 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qual a probabilidade de sair o número 2? Pessoal, a probabilidade ela é dada pelo valor do evento, pelo número de eventos que você quer que ocorra, dividido pelo total de eventos daquela análise. Então vamos lá, é o número que eu quero que ocorra de um evento dividido pelo total. As fórmulas, pessoal, em alguns livros colocam letras diferentes. Aqui o que interessa é você entender essa parte aqui. Então vamos lá. Esse N aqui, geralmente a gente coloca também um E de evento. O evento que eu quero pelo total de eventos. Então vamos lá. A probabilidade de ocorrer de um lançamento de um dado, né, é o número 2. Então qual é o evento que eu quero? Saiu o número 2. Aí você vai ver. Nas faces dos dados eu tenho quantos números 2?
Eu tenho apenas um. Então vai ser 1. Qual o total de eventos? Vamos lá, tem o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 eventos. Então a probabilidade de sair o número 2 é 1/6. Beleza? Se você quiser dividir esse valor aqui, pode, não tem problema, viu? Em algumas questões pede em porcentagem e outros só em números decimais, certo? Então 1 dividido para 6 é igual a 0,16. Se você colocar na calculadora vai dar 0,166666. E o último número é o 7, beleza? Então a gente usa só 0,16. Para achar em porcentagem, basta multiplicar por 100. Quando eu multiplico por 100, eu só movo a vírgula 2 casas para o lado direito, né, que é 100. Então vai ficar 16,6. Aí a gente coloca a porcentagem. Pode ser desse modo ou desse modo, beleza? No nosso exercício resolvido, deu 1/6. Vamos pegar aqui a letra B. A letra B, saiu o número ímpar. Ainda vamos lá, pessoal. Número ímpar são nas faces dos dados, né? Como aqui na primeira questão está pedindo para fazer análise do dado. O número ímpar. No dado eu tenho quantos números ímpares? Ó, eu tenho o número 1, tenho o número 3 e o número 5. Então essa probabilidade aqui, para o evento de ser número ímpar, eu tenho 3 valores, né? É o 1, o 3 e o 5. Dividir pelo total. O total são quantos? São 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então nossa probabilidade vai ser igual 3/6. Esse aqui eu posso simplificar. Simplificar e dividir pelo mesmo valor, em cima e embaixo. 3 dividido para 3 dá 1. 6 dividido para 3 dá 2. 1/2. Nossa probabilidade é 1/2. Se você pegar 1 e dividir por 2, dá 0,5. Beleza? 0,5. Que é igual, em porcentagem multiplica por 100, né? Então 0,5 vezes 100 dá 50%. Beleza? Qualquer um desses valores a gente aceita como resposta. Então, pessoal, vocês podem ir treinando, fazendo o restante das questões. Essa parte aqui é mais de probabilidade. A parte de estatística é mais análise gráfica. Então vamos lá para essa parte aqui da aplicação. Ó, é o seguinte, vocês vão fazer esses exercícios aqui de análise gráfica. Essas primeiras questões aqui são bem simples, certo? O que interessa realmente pra gente são essas questões aqui que vem na página 285, que é a questão 5, 6, 7 e questão 7, beleza? Essas questões aqui são mais interessantes para a gente fazer, que ela é mais interpretação. Essa aqui é mais de estatística, beleza? E os cálculos a gente fala como se fosse probabilidade. Então vamos lá, para vocês fazerem isso aqui, pessoal, essa parte aqui é só ler, é só leitura, beleza? Então vamos ver aqui, são 5 questões. Essas 4 primeiras aqui vocês vão fazer. É muito simples, essas 4 primeiras questões aqui. Eu vou explicar para vocês aqui uma dessas aqui para você ver o nível como não é complicado. A quinta questão, por exemplo. A tabela abaixo representa a quantidade de sorvete vendida na praia nas 4 semanas do mês de férias, na cidade de Fortaleza. Então tem a primeira semana, a segunda semana, a terceira e a quarta semana e a quantidade de sorvete, né? Por exemplo, na primeira semana foram vendidos 300. Na segunda 350, na terceira semana só 200 e na quarta semana 150. Ou seja, se você observar, na primeira semana foi uma boa venda, na segunda semana foi uma venda maior do que a primeira, né? Só que na terceira e na quarta semana a venda diminuiu, né? Faz sentido, foi acabando as férias, né? No finalzinho das férias o pessoal fica mais em casa, então na cidade de Fortaleza o pessoal, né, vai indo embora e aí não tem tanta venda de sorvete, faz sentido. Letra A. Construa um gráfico setorial que representa a distribuição dos dados da tabela. Pessoal, gráfico setorial.
Isso aqui, pessoal, simples. Como é que é feito um gráfico setorial? Pessoal, o gráfico setorial é aquele gráfico circular, beleza? Vocês têm que fazer a leitura aí, ó. Vamos lá, o que é que nós vamos fazer? Pegar esse setor e vamos dividir em quantas partes? 4 partes. Serão 4 partes iguais? Não. Você vai dividir em 4 partes proporcionais a esses valores aqui, beleza? Então, você vai dividir a menor parte para 150, divide uma parte maior para 200, uma outra parte para 300 e uma 350. Como essa aqui é menor, você coloca 300 e essa aqui maior, 350. Pessoal, esse aqui é um gráfico setorial, beleza? Muito simples, só construir o gráfico setorial. Quem tiver alguma dúvida em relação aos tipos de gráfico, vocês podem estar fazendo a leitura aqui, ó. Tem todos os tipos de gráfico. Se eu for explicar cada tipo de gráfico, o vídeo fica muito grande. Então eu deixo isso aqui para vocês tirarem as dúvidas comigo depois, ó. Mas temos os gráficos de barras e gráfico de coluna, que são os dois primeiros. Gráfico de barras e gráfico de coluna. Então, qual é a diferença do gráfico de barra para o gráfico de coluna? O gráfico de barra ele é disposto na horizontal, beleza? Esses retângulos são dispostos na horizontal. O gráfico de coluna, os retângulos são dispostos de maneira vertical, beleza? No nosso livro aqui, ele bota só barras verticais e barras horizontais, certo? Mas pode ser, ó, esse nome barras verticais a gente pode chamar também de colunas, certo? Na maioria dos livros, 90% dos livros que eu já trabalhei não utiliza esse nome aqui de barras verticais, utiliza o nome colunas. E quando for horizontal, só chama de barras mesmo, beleza? Aí tem esse aqui de setor. Setor é esse círculo aqui dividido em partes, certo? Aí temos os gráficos de linhas. É bem intuitivo, né? Você vê aqui as linhas, você já sabe que é gráfico de linhas. E esse aqui que é o pictóricos. Pictóricos, pessoal, são os gráficos em que utiliza figuras, desenhos, entendeu? São chamados de pictóricos. Pronto. Se sabendo dessas informações, para você ver como é simples. Depois que você sabe dessas informações aqui, todas essas questões ficam simples. Então, o gráfico de setor está aqui, você constrói um círculo aí bonitinho e coloca os valores. Não precisa ser bem proporcional, basta indicar, como eu fiz aqui, ó. Eu sei que 350 é maior do que 300, ó, e realmente a área que eu fiz foi maior. A área de 200 é maior do que a área de 150, então tem que fazer sentido. Qual é a representação do gráfico na forma de colunas? Beleza, pessoal, ó, você faz lá as colunazinhas aqui, ó. Quantas colunas? 4. Faz, como não são todas do mesmo tamanho, a gente faz tamanhos diferentes. Então faz uma maior para 350. Aí faz uma um pouco menor para 300, um pouquinho menor para 300, né? Depois você faz uma para 200, né? E uma para 150. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Professor, o senhor colocou aqui, vamos supor que se eu tivesse colocado fora de ordem. Aqui eu coloquei na ordem, não foi? 300, 350, 200, 150. Ah, mas se eu trocar bem aqui 200 com 350, colocar o 350 para cá e o 200 antes do 350, pode. Desde que você especifique qual é a semana indicada. Por exemplo, aqui vai ser a nossa primeira semana, você coloca aqui embaixo, ó. Segunda semana, terceira semana e quarta semana, certo? É o que está escrito aqui, ó. Primeira, segunda, terceira e quarta. Aí você pode colocar aqui, como eu coloquei semanas, né? Você coloca aqui, para não ficar escrevendo o nome primeira semana, coloca aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro,
E aí no finalzinho do gráfico você coloca assim, ó, semanas. Escreve semanas, eu não vou escrever porque não tem espaço. E aqui você coloca uma linha e coloca o nome aqui é sorvete vendido. Aí você coloca sorvetes é porque tá na vertical, fica ruim pra escrever. Sorvetes vendidos. Aí você escreve completo, sorvete vendidos e semanas, e faz o desenho do gráfico. E aí na letra C, represente-os também na forma de segmentos. Pessoal, segmentos, mesma coisa de linhas, beleza? Linhas. Aí você coloca os valores. Eu acredito que o de linha o de segmento seja mais fácil, né? Você coloca aqui do mesmo jeito, coloca aqui semanas. E aqui os sorvetes vendidos. E aí coloca os valores, ó. 300, 350, 200 e 150. Aí coloca 300, 350. Esse aqui é até mais fácil de fazer. 200 e 150. Aí você especifica, né? Que é a quarta. Ó, eu coloquei o nome aqui, já atrapalhou, né? Você coloca aqui no final. Semanas. E aí você apaga aqui para não ficar confundindo aqui. Esse aqui é a terceira. Esse aqui é a segunda. Esse aqui é a primeira. Aí o gráficozinho, pessoal, assim, ó. Bota os pontinhos aqui. E liga. Beleza? Pra ficar bonitinho assim, igual esses aqui, ó. Basta colocar os pontinhos aí, igual esse aqui azulzinho aqui, ó. Só os pontinhos e ligar. É claro que se você quiser fazer um retângulo, uma estrela, um triângulo, qualquer figurinha serve, mas eu geralmente utilizo só o ponto mesmo. Você tá aqui, ó, os exemplos aqui, ó, um triângulo riscado, uma bolinha riscada. Aí se tiver quanto mais dados, né? Quanto mais dados você tiver nas informações, você tem que colocar com figuras diferentes e cores diferentes. E aí, pessoal, é simples. E aí você é só coleta de informações. Os que dão mais trabalho é para construir o gráfico, certo? Que eu acabei de fazer, esse aqui, que é a quinta questão. O restante é você observar, ver o que está pedindo e colocar a informação. Beleza? Essas aqui também, ó. Por exemplo, essa sexta questão. Só pegando informação para responder. O gráfico abaixo representa a velocidade de um automóvel depois de 2 horas de viagem. Analise e responda. Vamos analisar o gráfico e responder. Em qual intervalo de tempo a velocidade do automóvel aumenta? Pessoal, onde é que está aumentando aqui a velocidade, pessoal? Aqui, ó. A velocidade vai de 0 a 100, beleza? E aqui é o tempo. Tá bem específico aqui, ó. Tempo em hora e a velocidade em km por hora. Ele quer saber qual é o intervalo de tempo, em que intervalo de tempo a velocidade aumenta. É só observar onde o gráfico está aumentando, é bem simples, ó. Qual é o intervalo, pessoal? Entre 2 e 3 horas, beleza? Entre 2 e 3 horas, você vai escrever aqui. Então, eu vou deixar para vocês resolverem, porque aqui é muito simples. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no WhatsApp, no privado, que eu mando, que eu ajudo vocês a resolver. Não vou resolver todas, porque estatística requer muito análise. Apesar de ser fácil, às vezes pode ser um pouco demorado. Então, se eu for resolver todas as questões, a gente vai perder muito tempo e o vídeo vai ficar muito grande. Então, pessoal, bons estudos e qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.